A divulgação de milhões de arquivos sobre o bilionário Jeffrey Epstein mancha a imagem de políticos, celebridades e nomes muito influentes no mundo todo. O Domingo Espetacular traz agora relatos exclusivos, incluindo o de uma brasileira vítima de Epstein, além de detalhes chocantes das milhares de imagens que envolvem as ações do magnata, que é condenado por abuso sexual. A faxineira abriu a porta e nisso a gente entrou no escritório dele, onde as meninas esperavam o Jeffrey para ir no terceiro andar, que é onde que ele tem um quarto de massagem. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Objection, harassing, argumentative. Are you kidding? Eu tinha 14 anos, entendeu? Este homem é o bilionário Jeffrey Epstein. Ele morreu em 10 de agosto de 2019. Segundo as investigações, ele tirou a própria vida. Mas há questionamentos sobre essa versão. Epstein estava preso havia um mês, sob acusações de gerenciar uma rede de tráfico sexual de mulheres e de menores. Ethics is always a complicated subject. 7 anos após a morte do magnata, os abusos voltam a mobilizar o mundo. O Domingo Espetacular localizou com exclusividade algumas das vítimas de Jeffrey. We need survivors to be taken seriously. As histórias da brasileira Marina Lacerda e da canadense Charlene Rockard são parecidas com as de outras menores abusadas. Eu nasci em Belo Horizonte e minha mãe veio para cá quando eu tinha uns 7 anos de idade. Ela veio para Nova York. E ela veio primeiro e eu fiquei um ano longe dela. E quando eu cheguei em Nova York, eu morei em Astoria. Marina foi abusada pelo padrasto, dos 8 aos 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele foi preso. Mesmo trabalhando em um buffet, a mãe não conseguia sustentar sozinha ela e a irmã. Eu conheci uma brasileira e ela falou assim, eu conheço um cara super poderoso, super rico, seria legal se você conhecesse ele. Você tem que tirar sua blusa, é como se você estivesse no seu biquíni. Ela falou assim, você vai ganhar $300 por meia hora, no máximo. As duas foram de táxi até a casa do magnata em Manhattan. Em 1995, Jeffrey Epstein passou a viver em uma mansão de 7 andares em uma região exclusiva de Manhattan, a meia quadra do Central Park. 3 anos depois, ele comprou a casa por cerca de $20 milhões. Este, segundo as investigações, era um dos endereços onde festas e reuniões privadas eram realizadas. E além de contatos profissionais e sociais, esses eventos tinham outro ingrediente: abusos sexuais de mulheres, muitas delas menores de idade. A gente foi no elevador, a gente foi no terceiro andar, onde que é o quarto de massagem. Por fora dá para ver as janelas, mas por dentro elas são bloqueadas. E tem uma cortina cobrindo, então parece uma parede, não parece uma janela. E no teto dele tinha nuvens, eu nunca esqueço disso. E ele chegou com um roupão, aí nisso ele virou pra frente, pra gente. E aí ele tava pelado, né? E ele virou e falou assim, você pode tirar o sutiã? Eu falei, não. E nisso, os dois começaram a fazer um montão de coisa que eu fiquei completamente em choque. Aí ele falou assim, eu vou te ver de novo. Aí eu falei, você não vai me ver. E ele falou assim, vou sim. A adolescente se encontrou com Epstein dos 14 aos 18 anos. E assim que eu entrei no mundo do Jeffrey, eu comecei a chegar lá só tirando a blusa, depois do nada foi o sutiã, depois do nada foi a calça, depois foi a calcinha. E foi por um tempo que, assim, que ele chegou até me estrupar e eu não lembrava disso. Quem me lembrou disso foi uma outra menina que ia lá comigo. Ele pegava você e colocava você e dava você como exemplo para as outras meninas. Neste período, ele pedia que a jovem levasse também outras adolescentes para ele conhecer. A matemática do Jeffrey era o seguinte, se eu trazia alguém, né, essa menina vinha, essa menina ia trazer outra menina, essa menina ia... Entendeu? Então é um triângulo assim que não acaba. São relatos que revelam uma poderosa rede de exploração sexual de crianças,
torturas, poder e influências numa série de crimes praticados há décadas e até então silenciados. Epstein mantinha a rede de pedofilia e prostituição em vários lugares, onde possuía propriedades. Numa ilha do Caribe, em Paris, no Novo México e em Palm Beach, na Flórida. No escritório dele tem muitas fotos com o presidente Bill Clinton, com Donald Trump, com vários príncipes diferentes, que claro que naquela época eu não sabia quem era príncipes, não tinha a mínima ideia, tinha 14 anos de idade. Epstein tinha uma ilha particular, localizada no Caribe, uma mansão luxuosa com vários quartos e decoração exótica, que incluía uma sala com um quadro negro e várias palavras escritas, além de um quarto com uma cadeira de dentista com máscaras pregadas na parede. O material divulgado em janeiro revelou também a relação de Epstein com nomes de poderosos de mais de 10 países. Eu lembro quem eles são e sei quem são. Eu não posso falar os nomes porque eu não quero. A canadense Charlene também foi traficada por Epstein. Eu tinha 17 anos. Ele se ofereceu para me ajudar com a minha carreira. Eu era modelo, mas estava interessada em ser atriz. E fui para uma escola de teatro em Nova York. Eu fiquei com Jeffrey por muitos anos porque eu via ele em Nova York, mas também ia para a Flórida e também era levada para a ilha. Na época, ela era modelo e conheceu amigos do criminoso sexual. Eu vi esses homens poderosos e sabia quanto dinheiro eles tinham. Eu era apenas uma garota jovem viajando pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que rompeu relações com o magnata há mais de 20 anos, depois que ele tentou roubar funcionários do clube de campo de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Os documentos revelados esta semana mostram que, em 2006, quando as primeiras investigações contra Epstein estavam em andamento, Trump teria ligado para o chefe de polícia de Palm Beach para agradecer. Ainda bem que vocês estão parando ele. Todo mundo sempre soube que ele fazia isso. Outros nomes importantes estão ligados aos horrores de Epstein. Nos arquivos, inúmeras provas, muitas em forma de imagens. O príncipe Andrew aparece deitado no colo de 5 mulheres e, após as denúncias, perdeu títulos e benefícios concedidos pelo irmão, o rei Charles III, como mesada e moradia. O empresário Bill Gates disse que participou de jantares com Epstein para arrecadar fundos sociais e veio a público pedir desculpas a cada minuto que passou com ele. O ex-presidente Bill Clinton surge em imagens relaxando em uma hidromassagem, nadando e posando com a cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, além dos cantores Michael Jackson, Diana Ross, Mick Jagger e do ator Kevin Spacey. Clinton nega envolvimento em crimes e, ao lado de Hillary Clinton, aceitou depor em comissão da Câmara no fim do mês. Epstein começou a ser investigado em 2005, depois que uma denúncia de abuso de uma menor chegou à polícia da Flórida. Em 2007, o FBI bateu na casa de Marina. Eu fiquei completamente confusa, eu não sabia de nada, eu não sabia que estava tendo um caso na Flórida, eu não sabia de nada, não sabia que tinha outras meninas. E quando a FBI veio, eles foram bem agressivos comigo e eu fiquei com muito medo. Os advogados de Epstein fizeram um acordo com o procurador dos Estados Unidos em Miami, Alexander Acosta, e evitaram a acusação federal. Epstein se declarou culpado das acusações estaduais de solicitação de prostituição e de solicitação de prostituição de menor de 18 anos. Em 2008, o criminoso sexual foi condenado a 18 meses de prisão. Em novembro de 2018, uma série de reportagens sobre o caso Epstein, feita pelo jornal Miami Herald, revelou detalhes do acordo secreto de 2008, com falhas na investigação que ignorou testemunhas e cedeu a pressões políticas. O impacto das publicações foi imediato. O Congresso americano realizou audiências. O Departamento de Justiça reavaliou o acordo.
o FBI retomou diligências e, em julho de 2019, a Promotoria Federal de Nova York reabriu o caso. Foi quando novas vítimas se sentiram seguras para falar o que sabiam. Eu nunca falei nada, especialmente para a polícia, por muito tempo, até que ele fosse preso. Após a morte de Jeffrey Epstein, o juiz encerrou o processo criminal. Mas centenas de vítimas seguiram cobrando a punição dos envolvidos. Em 2022, Ghislaine Maxwell, a parceira e cúmplice de Epstein, foi condenada a 20 anos por aliciamento, tráfico de mulheres e de menores para abuso, além de conspiração. Ela era mais manipuladora. Ela nos levava para a casa dele, dizia que seria sua amiga. E mulheres, naturalmente, confiam em mulheres. Ela era a cabeça de tudo. Durante a campanha de 2024, Donald Trump sugeriu abrir novos arquivos sobre o caso. Em fevereiro de 2025, a procuradora Pam Bondi afirmou ter uma lista de clientes de Epstein. O Departamento de Justiça negou a existência do documento. A crise culminou em 18 de novembro de 2025, quando o Congresso aprovou a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, sancionada no dia seguinte. O grande número de documentos e as revelações dos comportamentos bárbaros de Epstein levantam também conspirações que apontam a prática de tortura, canibalismo e a criação de uma seita. Até esse momento, nem tudo que está descrito nos arquivos e depoimentos da Polícia Federal Americana pode ter acontecido. Neste documento, que há a transcrição do depoimento de uma testemunha, são citadas supostas práticas de canibalismo. A testemunha declara que conheceu Epstein ainda criança e afirma ter visto, em uma ocasião, bebês mortos e atos de canibalismo. A lista de Epstein também chegou a nomes do Brasil e registros mostram que ele mantinha negócios no país. Este documento, obtido pelo Domingo Espetacular, comprova que ele possui um CPF ativo desde 2003. De acordo com o governo americano, o bilionário tinha uma conta numa corretora de investimentos no Brasil. O magnata cogitou tirar a cidadania brasileira. Aqui, Epstein respondeu: "A ideia é interessante, mas os vistos podem ser um problema ao viajar para outros países." Os documentos divulgados mostram ainda que Epstein tentou comprar uma agência de modelos no Brasil. A hipótese é de que fosse uma fachada para ele traficar e explorar sexualmente menores de idade. Entre 2008 e 2019, Jean-Luc Brunel, dono de uma agência em Miami, fez 10 viagens ao Brasil. Esta foto confirma isso. Ele recebia dinheiro de Epstein e procurava meninas para trabalhar na sede da empresa que mantinha em Miami. Brunel, acusado de estupro, agressão e assédio sexual, tirou a própria vida na prisão. Uma testemunha revelou que em 2006, 4 mulheres foram levadas do Brasil, 2 menores de idade. Tinha uma menina brasileira que ele era super apaixonado, era uma modelo, e ele pediu pra gente ir no quarto dele. E quando a gente foi no quarto dele, uma mulher entrou. E nessa hora eu não sabia que era essa mulher, porque ele virou e falou assim: "Uma amiga vai participar." E claro que nisso, eles estruparam a gente. Marina é considerada pela justiça americana como a vítima menor número 1. A brasileira foi descoberta em 2007, quando a polícia da Flórida ampliou o inquérito iniciado em Palm Beach e constatou que os abusos também envolviam vítimas fora do estado. Com milhões de páginas de documentos ainda a serem reveladas, o caso Epstein não é apenas sobre os crimes de um predador sexual de menores. É também sobre um sistema que permitiu que um esquema de abusos fosse operado por anos, protegido por dinheiro, conexões políticas e homens poderosos que silenciaram as vítimas. Uma história que agora o mundo cobra respostas.
quando eu converso com umas pessoas, eles falam assim, nossa, dos 8 a 17 anos você foi abusada? Sim. Quase metade da sua vida. Eu falei, quase metade da minha vida. Essas mulheres são minhas irmãs, minha família. E elas significam mais para mim do que palavras podem descrever. O caso Epstein é realmente uma aberração que precisa ser investigado até o final.